Sejam todos bem-vindos aqui a mais esse evento do Senated. E para mim é um grande prazer estar com vocês aqui nesse momento. Espero que eu consiga apresentar para vocês um trabalho de qualidade, né? Meu nome é Otávio Vieira Neto. Eu sou mestre em educação, especialista em tecnologias de informação e comunicação. Bem, primeiramente eu queria agradecer a Cristiane, né, por ter me convidado aqui para participar desse Senated 2.0. E eu gostaria de fazer uma pequena apresentação sobre a minha trajetória acadêmica, profissional, né, para que vocês possam entender por que eu estou aqui com vocês hoje, né. Eu comecei a ter uma relação com a tecnologia bem cedo, né. Eu nasci em São Paulo, né, na capital, e aos 7 anos eu vim para Minas Gerais, e aqui foi o meu primeiro contato com a tecnologia por volta dos 8 anos, quando meu pai era dono de cinemas, né? Ele tinha arrendado 3 cinemas aqui em Minas Gerais, e por via dessa profissão do meu pai, eu comecei a ter contato com a tecnologia da sétima arte, né? Meu pai era um aficionado por eletrônica da época, né, que era a tecnologia da época, né? Naquele momento não existia celulares, não existia essas televisões avançadas, o computador, não existia nada disso, né? E eu fui realmente ter um contato mais específico com a tecnologia a partir do ano 2000, quando trabalhei na Cozigua, Companhia Siderúrgica da Guanabara. Bem, lá eu tive contato com as primeiras versões dos computadores que vieram do Brasil, né? Por exemplo, eu trabalhei com Flowchart, 4 Pro, trabalhei com outras tecnologias de ponta dentro de uma siderúrgica, de uma cearia, né? Mas foi ali naquele primeiro momento que eu tive contato com o computador, né? O computador me encantou, né? As tecnologias, né, de informação que estavam surgindo naquele momento já começavam a fazer parte da minha vida profissional. E 5 anos depois eu encerrei essa carreira como técnico metalúrgico e voltei para Minas Gerais e virei professor. E foi nesse momento que eu comecei a aplicar aqueles conhecimentos que eu havia adquirido na siderúrgica no processo de aprendizagem, né? Eu posso dizer que eu fui o primeiro professor da minha região a utilizar a TV Escola na sala de aula. Na época era muito absurdo, né, o professor ser substituído por uma tecnologia, né, e levar o cinema para dentro da sala de aula, mas isso tudo me encantava muito. É claro que a gente não pode esquecer de outras tecnologias, como a escrita, como o papel, como o mimeógrafo, né, que eram tecnologias presentes na escola, mas eu pretendia superar e criar novas possibilidades com as tecnologias que eu tinha em mãos. Eu me lembro de uma vez, né, eu fiz um trabalho, uma avaliação oral com os meus alunos, e eu utilizei várias tecnologias ao mesmo tempo. Eu transformei uma sala de aula em um espaço 3D, né? E eu projetei na sala de aula com periscópio, imagens da cidade, né? Na outra parede eu coloquei um data show, já existia o data show, coloquei um filme passando, né, usando já o computador. Numa outra parede eu usei o retroprojetor, né, e coloquei alguns slides bacanas, né, e nesse ambiente 3D os alunos foram impulsionados a me responder uma avaliação oral, e foi um grande sucesso na época, né. A direção da escola não gostou muito, né, porque ela falou que eu monopolizei todas as tecnologias da escola, mas na minha opinião foi um grande sucesso, né. E isso vem fazendo parte da minha vida. O que eu pretendo apresentar para vocês agora é justamente como essa paixão pela tecnologia e como essa aplicação das tecnologias na minha prática profissional, né, na prática pedagógica, fez com que em 2011 eu desse um novo significado na minha carreira, e foi quando eu me tornei especialista em tecnologia de informação e comunicação. Nesse momento é que eu comecei a ter um trabalho mais direcionado às tecnologias, não abandonando de forma alguma a minha área de formação principal, que é a filosofia,
mas eu comecei a partir da filosofia, ter um olhar mais específico para as tecnologias no processo de aprendizagem. A partir daí eu virei tutor, né, à distância, me tornei professor pesquisador 1, eu já fazia um trabalho em faculdades particulares, né, na formação de pedagogos, né, e sempre utilizando as tecnologias. Né. Nessa faculdade eu levei pela primeira vez uma webconferência, né, e foi assim uma grande experiência também que nós tivemos, né, tanto eu como professor, como a própria instituição e os alunos, né, que puderam ter essa nova oportunidade de ver a tecnologia em ação na prática pedagógica. Né? E a partir de vários projetos que eu vim elaborando esses anos todos, eu vim dando vazão para toda essa minha necessidade de experimentar as tecnologias na prática pedagógica. Né? O que eu pretendo mostrar para vocês, então, a partir de agora, como eu pesquisei, como eu fiz minha pesquisa de mestrado em educação, enfocando a questão da filosofia da educação relacionada às tecnologias, especificamente a cibercultura, tentando entender como que funciona o processo de formação e subjetivação do adulto nesse ambiente cibercultural. Né? Então, o que eu pretendo fazer com vocês é isso, fazer uma trajetória, né, teórico, no final prática, né, mostrando algumas práticas para vocês, de como nós podemos potencializar o processo de aprendizagem nas escolas, utilizando as tecnologias de informação e comunicação, e principalmente a grande novidade hoje, que é a questão da aprendizagem móvel, né? Como que nós podemos perder o medo dos smartphones dentro de sala de aula. Então, eu espero que vocês gostem e que a gente tenha um bom momento de estudo, né? E vamos passar aqui para o meu computador agora. Bem, então vamos iniciar nossa apresentação sobre o tema que eu propus no Senated 2.0, né? O conhecimento, a cibercultura e a aprendizagem móvel, os caminhos da mediação online e da formação na cultura digital. Então, quando a gente vai entender a questão do conhecimento, né? A primeira questão é compreender o que é o conhecimento. Né? Como nós podemos conhecer e o que é essa criação humana, né? Que é a questão do conhecimento. Né? Então, o primeiro fato é que o ser humano é o único ser vivo que busca o conhecimento, criando formas de aprendizado a partir desse conhecimento. Então, nós não podemos fugir dessa prerrogativa. Né? Quando nós falamos, né, em termos de ser humano, nós estamos falando desse ser vivo, né, que está o tempo todo buscando conhecimentos para poder sobreviver melhor na sociedade, para poder progredir na sociedade, e isso que é a marca do ser humano. Então nós vamos entender melhor como o conhecimento passou a fazer parte, né, das ações humanas na sociedade. Né? Existem formas de relacionamentos encontradas em várias espécies animais na Terra, né, que nos fazem pensar na existência de irregularidades que ordenam a vida comunitária. Que as regularidades que acontecem na nossa vida, né, elas podem ser percebidas quando entendemos que há uma necessidade de preservação e aprimoramento das espécies que se apresentam, né? Por exemplo, como modelos de vida complexa, a gente pode começar a compreender o que é o conhecimento. Então a gente pode encontrar essa questão dessas regularidades, né, em alguns sistemas de acasalamento, de alojamento, de migração, de defesa, de alimentação, que são presentes em vários animais. Né? Inclusive no homem. Né? Então, quando a gente começa a perceber algumas organizações sociais, como a dos castores, das abelhas, das formigas, né? Nós podemos compreender que esses animais têm comportamentos instintivos, né? Que permitem a preservação da espécie. E tais comportamentos, na relação com a natureza, são transmitidos para os seus descendentes por meio dos genes. Né? Então, o homem, ao contrário, né, é um animal que rompe com essa perspectiva, com essa a regularidade em relação a esse aspecto instintivo. Né? Não deixa de ter essa perspectiva instintiva. Mas, como Marx apontou, né,
Uma aranha executa operações que se assemelham às manipulações do tecelão. E a construção das colmeias pelas abelhas poderia envergonhar, por sua perfeição, mais de um mestre de obras. Mas há algo em que o pior mestre de obras é superior à melhor abelha. É o fato de que, antes de executar a construção, ele projeta o seu cérebro. Então, o ser humano se distingue das abelhas, né? Se distingue dos castores e das formigas, porque mesmo tendo em si essa característica instintiva, que foi o que fez ele sobreviver, né, diante das vicissitudes, né, que a própria natureza nos ofereceu ao longo da história, ele é o único ser vivo que consegue fazer o quê? Projetar, planejar, e isso faz com que ele se distinga desses animais. Então, a capacidade de projetar, de projeção, né, no sentido de você criar possibilidades, é que faz com que o homem seja o grande arauto, né, do progresso, né, o grande arauto das grandes construções e transformações da natureza. Bem, então o homem, além das atividades instintivas, né, essas de ações e reações que desenvolve de forma mecânica, né, na nossa vida, o homem desenvolveu as habilidades que dependem do aprendizado intelectual e social. Então, mesmo que quando a gente leve um susto, né, a gente tenha aquele impulso instintivo, né, de ter o medo, né, mas o homem também projeta quais reações ele poderia ter para escapar daquele susto, daquele problema. Então, essa é a capacidade humana. É a capacidade de, a partir dos acontecimentos na sua vida, ele vai criando habilidades de aprendizagem intelectual e social. Ou seja, habilidades racionais e habilidades em relação ao outro, com a relação com as pessoas, com o seu meio social. Né? Então, para se tornar humano, o homem tem de aprender com seus semelhantes uma série de atitudes que lhe seria impossível desenvolver isoladamente. Né? Não é possível falar de conhecimento se nós não falamos de relações, né? Relações entre pessoas, relação ou sujeito-objeto, relação entre o sujeito e o meio social. São essas relações que caracterizam a produção do conhecimento humano e o aprendizado humano. Então, associando o instinto de sobrevivência com a capacidade de pensar, o Homo sapiens desenvolveu as consciências do trabalho, a consciência comunitária, a consciência simbolizadora, que o permitiu evoluir ao longo da história e em relação às outras espécies de seres vivos. Né? O desenvolvimento dessas consciências que faz com que o ser humano se distinga da formiga, das abelhas e dos castores. O homem pôde produzir aprendizado, pôde produzir formas de aprender a lidar com os conhecimentos dos quais ele tomou contato. Né? Então, o Homo sapiens é a única espécie que pensa, isto é, que é capaz de transformar sua experiência vivida em um discurso de significado e transmiti-lo aos demais seres vivos de sua espécie e seus descendentes. Então, essa capacidade de criar conhecimentos e de fazer com que esses conhecimentos ultrapasse, né, as gerações, é uma capacidade puramente humana. Né? Bem, o homem também é o único ser vivo que possui capacidade de criar um sistema de símbolos, por meio do qual dá significado às suas experiências vividas e as transmite a seus semelhantes. A consciência simbolizadora é a consciência que mais se expandiu no ser humano. É essa consciência que fez dele o Homo sapiens, né? Ou seja, aquele homem capaz de produzir conhecimentos, de transferir esses conhecimentos de geração em geração. E transfere esses conhecimentos de geração em geração de que maneira? A partir de toda uma simbologia que é criada para justificar a realidade, as coisas, o mundo à sua volta. Então, no convívio familiar que o homem tem essa capacidade de produzir conhecimentos, de criar aprendizagens, né? Também é no convívio entre os irmãos, né? Entre as pessoas que estão à sua volta,
que ele vai adquirindo essa habilidade, essa capacidade de criar conhecimento, né? Também é no convívio escolar, ele sai da relação familiar e entra na relação com outros pares, né? Com outras pessoas fora do seu ciclo de relação familiar, e nesse momento ele também começa a criar conhecimentos e criar habilidades de aprendizagem, né? E por último, no convívio cultural, social, né? No convívio com a cultura que o ser humano se enriquece, né? Que o ser humano é capaz de dar asas à sua imaginação, inovar, criar, renovar, ressignificar a própria cultura, os conhecimentos e o modo como ele transfere esses conhecimentos de geração em geração. Bem, então o que é o conhecimento humano, né? O homem é o único ser capaz de diferenciar as experiências no tempo e, consequentemente, projetar as suas ações futuras, né? Então, a sua forma de organizar o mundo, de comunicá-lo, compartilhá-lo e transmiti-lo aos seus descendentes, configura a cultura humana, né? Essa elaboração simbólica da experiência faz com que o homem recrie o mundo segundo as suas necessidades e pontos de vista, traduzindo sob a forma de informação ou conhecimento e técnicas. A elaboração simbólica que ele faz da experiência, né, essa consciência simbolizadora que ele tem da própria experiência da qual ele está fazendo parte, é o que se traduz como conhecimento e informação, né? Então, uma vez que cada cultura tem suas próprias raízes, seus próprios significados e características, todas elas são qualitativamente comparáveis, né? Enquanto culturas, todas são igualmente simbólicas, fruto da capacidade criadora do homem e adaptada a uma vida comum em determinado espaço e tempo, nesse contíguo recriar, compartilhar e transmitir a experiência vivida e aprendida. Bem, as diferenças entre as culturas não são de qualidade nem de nível. Deve-se às circunstâncias que as cercam, como o trabalho, as ideologias dominantes, as tecnologias existentes, entre outras coisas, né? A teoria do conhecimento, à luz da filosofia, que durante séculos, né, o homem pensou sobre si mesmo, as coisas e o mundo, adquiriu conhecimentos, estabeleceu interpretações sobre a vida cotidiana, a partir de míticas, com fins de aplicação prática imediata. Só que os problemas que decorrem dessas aplicações, os problemas que decorrem da produção desses conhecimentos, né, que fez com que o homem mudasse, né, o seu posicionamento, o seu modo de pensar e fez com que gerasse toda sorte de conhecimentos, né? Então os gregos foram os primeiros caras a entender e a conceber a ideia do saber como um fim em si mesmo, como atividade destinada a descobertas desligadas de uma finalidade prática imediata, ou a solução de questões metafísicas, sendo precursores, né, da elaboração de uma forma de pensar a qual se deu o nome de ciência. Mas essa capacidade de conhecer do grego, de problematizar a realidade, foi o grande mote para o surgimento da filosofia, o surgimento de um conhecimento rigoroso, sistemático, de um conhecimento que tenha uma prerrogativa científica e que vá tentar resolver algum problema. À guisa desse conhecimento, né, foi justamente no século 6 a 4 a.C. que os gregos criaram toda sorte de conhecimentos, né, como a metafísica, a física, a geometria, a aritmética, a astronomia, a política, a poesia, né, e outros conhecimentos, né? Então, a filosofia, né, que é essa questão do amor pelo conhecimento, né, ela surge então como uma sistematização das informações adquiridas pelas diversas disciplinas organizadas de modo a explicar o mundo e a sua relação com o homem. Assim nascia uma nova maneira de se pensar o porquê e o paraquê das coisas. Surge então um saber mais desligado das atividades religiosas, ao qual se dedicavam homens não necessariamente responsáveis pelos cultos religiosos. Surgiram os sábios, homens cuja atividade era desvendar os segredos do mundo e do universo, né?
Bem, então, a partir da ação do desenvolvimento do conhecimento como atividade abstrata, desligado dessa aplicabilidade prática imediata da finalidade religiosa, passa ao questionamento do que se deve ou não se deve fazer, né? A busca, então, pelo conhecimento e essa característica que nasce com a filosofia, mas que não é própria só da filosofia, porque todo homem nasce, né? Todo homem nasce buscando conhecimento, né? Essa é uma prerrogativa humana, já falei com vocês no início, né, dessa palestra. Quando o homem se entende como um sujeito que se relaciona com o outro, que se relaciona com os objetos e que se relaciona com a natureza, ele passa a buscar os conhecimentos, né? E essa busca incessante pelos conhecimentos é que vai fazer também, vai dar base também para a filosofia e para os outros conhecimentos científicos, né? Mas essa necessidade do que se deve fazer ou não se deve fazer faz com que surja uma teoria consciente da educação e do agir do homem na sociedade. Essa é a prerrogativa dos primeiros filósofos ali do século IV, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? A essa atitude deu-se o nome de ética, que, não se resumindo a moral, entendida como costume ou hábito, né, buscava a fundamentação teórica para encontrar o melhor modo de viver e conviver, isto é, a busca do melhor estilo de vida, tanto na vida privada quanto na vida pública. Então, o trabalho desses homens, né, desses pensadores, foi justamente encontrar um conhecimento do qual desse base para que o homem pudesse viver de forma justa na sociedade, ou, como dizia Sócrates, com justiça, né? Então, a busca pelos fundamentos da reflexão racional, da ação do fenômeno educacional inserido numa determinada forma de compreensão da prática humana e social, encerra-se na Grécia com o conceito de paideia, né? O conceito de formação plena do homem para a vida na polis, extraindo de sua natureza ética os imperativos e diretrizes racionais de sua convivência entre os iguais. Então, falar de conhecimento, né, tentar entender a busca do homem pelo conhecimento, é justamente tentar entender a sua instância de ação prática na sociedade. Ou seja, a sua instância de relação com o outro na sociedade, de relação com o trabalho, de relação com a tecnologia, de relação com a arte, e como essas relações produzem conhecimentos e aprendizagens. Ou seja, como o homem pode se formar, se subjetivar diante dessa nova prerrogativa do conhecimento inaugurada pela Grécia. Bem, diante dessas considerações sobre o conhecimento, aí podemos inquirir, né, duas questões importantes, né? Qual é a cultura do nosso espaço e tempo? E como a busca pelo conhecimento se configura em aprendizado e ações éticas na sociedade atual? Bem, quando a gente olha a nossa sociedade, a gente tem que entender dois pontos fundamentais. Primeiro, nunca antes na história humana buscamos tanto conhecimento. O nosso oráculo é o Google. E o Google é a possibilidade mais potencializada que o homem tem de fazer com que suas necessidades sejam supridas. A todo momento estamos diante da internet, diante do nosso computador, do nosso tablet, do nosso celular, smartphone, né? Buscando os conhecimentos na rede e buscando via motores de busca, como o Google, Yahoo, o Bing, né? Entre tantos outros, né? E o segundo ponto importante é que nunca vivemos diante de tamanha diversidade, velocidade de criação e transformação e divulgação dos conhecimentos, como a gente vive hoje na cibercultura. Então, além de buscarmos muitos conhecimentos, termos muitas informações, estarmos diante de infinitas possibilidades, né, inéditas possibilidades de conhecimento, né, nós também temos uma diversidade absurda de conhecimentos. Né? Também a velocidade de criação dos conhecimentos é estrondosa, né? A todo instante, né, milhares, milhões de vídeos
estão sendo postados no YouTube, né? Várias apresentações, milhares de apresentações estão sendo depositadas aí nas redes sociais, né? O Facebook é um grande fenômeno de acesso e de disparo de novas informações, de conhecimentos, né? E que todos dependem desse apelo relacional, né? É para que ele atinja a maior quantidade de pessoas possíveis, né? E isso tem provocado transformações radicais, tanto em termos de produção de conhecimento, quanto em termos de aprendizagem e, fundamentalmente, em termos de divulgação e comunicação dos conhecimentos, né? E isso é um fenômeno que a gente chama de cibercultura. Mas então, o que é a cibercultura, né? A gente tem que entender que a cibercultura, ou a cultura digital, é a cultura do nosso espaço e tempo, que é esse espaço da nuvem, né? O espaço em que todos os conhecimentos, né, não estão mais no pendrive, né? Porque todas as informações elas estão direto na rede. Nós vivemos a cultura digital, né? O fenômeno, por exemplo, dos smartphones, né, que estão aí, que fazem parte da nossa vida, né? Ele é um fenômeno que atinge a grande maioria das pessoas, né? Em torno de 60% das pessoas já tem à disposição essas tecnologias que fazem o quê? Que, além de trazer comodidade para a gente, além de fazer a gente buscar mais conhecimentos, né, faz com que a gente esteja na rede o tempo todo. A cultura digital, então, ela é distribuída em múltiplos usos, né? A busca dos conhecimentos, a aprendizagem aberta, a criação e produção de infoprodutos, né? Redes de relacionamentos, entretenimento, lazer, e-commerce, né? E uma lógica de convergência híbrida, ubíqua, né? Então a cultura digital é a expressão do surgimento de um novo universal, diferente das formas culturais totalizantes, né? Da modernidade, por exemplo, que vieram antes dele, as metas narrativas, né? No sentido de que ela se constrói sobre a indeterminação de um sentido global, né? Então, produzir conhecimento no nosso tempo hoje é fugir da lógica totalizante da modernidade, né? Nós vivemos no tempo das narrativas, né? Então, nesse tempo universal não totalizante, né, emergem disso uma miríade de conceitos, né, que vão sustentar a discussão sobre a cibercultura, sobre o que é cibercultura, sobre o que é o nosso espaço-tempo, né? E nós, como educadores, temos que começar a nos dar conta desses conceitos, porque eles são muito importantes para que nós possamos entender o nosso espaço-tempo e entender o modo como esse espaço-tempo funciona, né? Então, a cibercultura ela é o conjunto de técnicas, materiais, intelectuais, de práticas, de atividades, de modos de pensamento, de valores, né, que se desenvolve juntamente com o crescimento do ciberespaço, né? Então, não é possível mais falarmos, né, em cultura, ou pensarmos que existe a cibercultura e existe uma outra cultura paralela à cibercultura. Isso não é possível, né? O nosso espaço e tempo é a cibercultura e ele se perfaz aonde, né? Ele se perfaz na rede, no ciberespaço. Mas o que é o ciberespaço, então? O ciberespaço são as redes, um novo meio de comunicação que surge com a interconexão mundial dos computadores. E as redes hoje elas têm um caráter de interconexão, né? Ou seja, eu tenho uma rede que eu posso conhecer pessoas da Malásia, né? Pessoas da China, do Japão, né? Independente da distância geográfica que eu tenho com essas pessoas, né? Antigamente as nossas redes eram mais centralizadas, hoje ela é mais dispersa. E essa rede dispersa é o quê? É o ciberespaço, né? Então, neste cenário, né, neste novo cenário cultural, a palavra ou o texto deixa de ser apenas um agrupamento de letras, né, e passa a adotar um conjunto de fontes de informações, como desenhos, vídeos, gráficos, músicos e áudios, né, reforçando a ideia ou o conjunto delas iniciado,
né? Então nós passamos agora para um momento de convergência estrita de todos os conhecimentos, todas as formas de produzir conhecimentos, todos os recursos, né? E isso tudo faz com que a palavra seja potencializada, né? A palavra é potencializada com a imagem, a palavra é potencializada com os gráficos, com a música, com o áudio, né? E isso faz com que a gente viva num mundo em que os conhecimentos são mais potentes, são mais potencializados, são frutos de narrativas, né? E, fundamentalmente, imprime na nossa vida um novo modelo de aprendizagem, né? Então, nesse novo mundo, né? Nesse novo cenário que é a cibercultura, nós somos os grandes regentes do conhecimento, né? Não são mais especificamente um filósofo, né? Ou um cientista, né? Mas todas as pessoas que fazem parte da rede são potenciais produtores de conhecimentos, potenciais produtores de novos modelos de aprendizagem, né? Nós é que regemos, né, a rede, né? Bem, então, mas como é possível produzir conhecimento no ciberespaço, né? Nesse ambiente aí de um universal não totalizante, né? No ambiente rede não totalizante da cultura digital, né? A primeira coisa que nós temos que saber é que vivemos num espaço e tempo de narrativas. Nós vivemos em meio a um paradigma científico complexo e efêmero. Nós também vivemos em um sistema de comunicação global e interconectado, né? Então, a nova universalidade não depende mais da autossuficiência dos textos, né? De uma fixação, de uma independência das significações, né? Ela se constrói e se entende por meio da interconexão das mensagens entre si, por meio de sua vinculação permanente com as comunidades virtuais em criação, que lhe dão sentidos variados e uma renovação permanente, né? Então, as mensagens veiculadas nesses ambientes de redes, né? nesses espaços de interconexão, né? Faz com que o conhecimento seja renovado permanentemente, né? Bem, então, nesse universal não totalizante, nesse novo espaço de produção dos conhecimentos, né, existem 3 princípios que são fundamentais para entendermos a cibercultura. O primeiro é a questão da interconexão, aquele que constitui a humanidade um contínuo sem fronteiras nas redes, né, no ciberespaço. Depois, as comunidades virtuais, né, que prolongam o princípio da interconexão, baseando-se em afinidades de interesses, de conhecimentos, né, e um processo de cooperação e de troca, independente de proximidades geográficas no ciberespaço, nas redes, né. E, por último, a questão da inteligência coletiva, né, que é o que o Pierre Levy chama de a perspectiva espiritual da rede, né. A finalidade última do ciberespaço. O ciberespaço é um espaço vivo, né? Ele tem uma espiritualidade. Não, ele é vivo por quê? Porque nós somos esse espaço. Nós é que somos a rede, né? Então, na cibercultura, as tecnologias de informação e comunicação se constituem redes telemáticas no ciberespaço, né? E passa a ser o fundamento para se comandar as outras redes existentes, como semáforos, energia, esgoto, água, transporte, entre outros, por meio dos computadores, né? Por exemplo, a gente vai ao banco hoje e raramente se entra no banco, né? E se conversa com o gerente, né? Só quando o caso é mais sério, mas na maioria dos casos se faz o quê? Se vai àquela máquina, né, de autoatendimento e ali você está com uma relação direta com o computador, que é uma tecnologia de informação e comunicação, e nessa relação você está fazendo o quê? Você está comandando a sua conta, né? Então, a partir das tecnologias de informação e comunicação, do ciberespaço da rede, você passa a comandar outras contas, né? Da mesma maneira que você está na sua casa, acessa o seu computador, acessa o Internet Bank, né, do seu banco, e ali você passa a comandar a sua conta, né, e você não precisa mais ao banco, né. No ciberespaço, nós convivemos com 2 sistemas de informação, e que vão ser importantes a gente aprender para que a gente possa entender como isso funciona na educação, né. O primeiro é o sistema massivo. Ele é composto pelas mídias de massa,
que filtram e editam informação. No sistema massivo, nós não temos o controle, nós não conseguimos interagir com esses conhecimentos. Então, nós somos mais os receptores de conhecimento. Mas também nós vivemos num sistema pós-massivo. O que é que nós temos, né? Qualquer pessoa pode criar, produzir, editar e veicular qualquer tipo de conhecimento e informação. Então, nesse sistema pós-massivo é o sistema da internet, né? É o sistema que rege a internet, que faz com que a cada instante nós possamos estar produzindo novos conhecimentos, novas informações, né? Tendo ali a possibilidade de criar conhecimentos e criar novos modelos de aprendizagem. Bem, então a cibercultura, né, esse momento cultural, nos possibilita criar e produzir conhecimentos que se amplificam significativamente em função das novas formas de organização social em rede, né, as organizações no ciberespaço, né, possibilitando ao ser humano fazer o quê? Primeiro, buscar conhecimentos ilimitados, conhecimentos e informações ilimitados e ampliar qualitativamente a formação continuada, a sua formação continuada. Depois, possibilitar encontros, diálogos, interações por meio de interconexões, independente da distância geográfica, né? Nos possibilita também atuar no espaço de inteligência coletiva nas redes, né? Possibilita que a gente produza conhecimentos híbridos, né? Convergentes e ubíquos, né? Por meio de sistemas de informação pós-massivo, né? Possibilita a gente a criar um processo de cocriação e coaprendizagem constante, né? Possibilita a potencialização do processo de aprendizagem em redes colaborativas. E, por último, abre para a gente uma possibilidade de inovação com novas perspectivas curriculares articuladas às TICs, né, para qualificar o processo de aprendizagem da educação presencial e à distância, né? Esses fatores são fundamentais para que a gente entenda a importância da cibercultura no processo de aprendizagem na educação. É nesse momento que eu vou indicar para vocês 10 passos para que nós possamos nos tornar educadores imersivos. Mas aí surge a pergunta, né? Mas como o educador poderá emergir na cibercultura e inovar o processo de aprendizagem na educação? Mas, mais do que nunca, nós temos que fazer um exercício de imersão. E é esse o grande passo para se tornar um educador imersivo, né? Fazer esse primeiro movimento, né? Mergulhar na cibercultura, nos conhecimentos que ela nos oferece, né? Nos conceitos dos quais vão fundamentar a cibercultura, para que a gente possa, então, conhecer com profundidade, sistematicamente, o nosso espaço e o nosso tempo e fazer com que esse modelo cultural entre nos muros da escola e comece a fazer parte da escola. O primeiro passo, né, é a gente compreender que a cultura digital é a cultura do nosso espaço e tempo, né? Entendendo-a como um processo irreversível na sociedade. E nós temos que entender que o nosso aluno, né, o educando, ele é imersivo, ele faz parte das redes no ciberespaço, ele se comunica através das redes, né? Ele conhece a partir das redes, ele busca conhecimento nas redes, né? Ele se relaciona nas redes, né? Então, quando a gente fala assim, não, é proibido usar o smartphone dentro de sala de aula, a gente está proibindo o aluno de participar da aula. Por quê? Porque o aluno é imersivo. Então, ao invés de nós proibirmos o smartphone dentro de sala de aula, nós é que temos que nos tornar imersivos, né? O segundo passo é estudar e entender os principais conceitos da cibercultura. A noção de interatividade, de convergência das mídias, a questão do hibridismo, né? A questão da ubiquidade, da universalização não totalizante, né? A questão das interconexões, né? O que são as redes sociais, o que são redes de aprendizagem,
o que é aprendizagem móvel, né? Que recursos abertos educacionais estão à nossa disposição nas redes, né? O que é mediação online e tantos outros conceitos e noções que integram, né, o conceito de cibercultura, né? Ou seja, integram a nossa cultura, a cultura digital, né? E que, né, precisam fazer parte, né, precisam ser integrados também ao processo de aprendizagem na educação na atualidade. O terceiro passo é entender que ser educador imersivo na cibercultura, né, é ultrapassar a condição de transmissor de conhecimentos, né, em favor da condição de mediador de conhecimento. Nós devemos ultrapassar o modelo bancário de educação. Né? Nós temos que entender, que nos entendemos como mediadores dos conhecimentos que circulam na rede. Né? O próximo passo é entender que o conteúdo não é tudo, né? E que hoje existem inúmeras possibilidades de promover o aprendizado por meio de conhecimentos contextualizados. Né? O que nós estamos falando aqui não é questão de se jogar fora os conteúdos, ao contrário, né? É tornar esses conteúdos contextualizados, né? Ou seja, no momento que você contextualiza os conteúdos, você traz o mundo para dentro de sala de aula, a cultura que faz parte da vida do ser humano para dentro de sala de aula e faz com que esse conhecimento, esse conteúdo dialogue com essa realidade, com essa experiência. Né? E o conteúdo contextualizado ele requer uma nova dinâmica do processo de aprendizagem, ou seja, uma nova dinâmica do professor que não é mais transmissor, mas um mediador de conhecimento. O quinto passo é que nós façamos uma coisa que nós normalmente não fazemos, né? Que é planejar, criar e organizar projetos inovadores e interdisciplinares, que tenham como base metodologias e procedimentos que levem em conta os recursos do ciberespaço, né? Fazendo com que as TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, invadam os muros das escolas e sejam parte integrante do currículo da aprendizagem. Trabalhar com projetos é uma das maneiras mais importantes que nós temos hoje de ressignificar o processo de aprendizagem na educação. O sexto passo, né, é que a gente utilize todos os recursos tecnológicos ao seu alcance na escola, principalmente os smartphones, né, sabendo que o ciberespaço, as redes, seus recursos e artefatos não podem ser usados levando-se em conta uma lógica instrumental. Mas se o data show for utilizado simplesmente para você substituir a conta que estava sendo feita no quadro, você simplesmente está fazendo uso instrumental e utilitário desse equipamento que é tão importante na escola. Né? Nós temos que aprender a utilizar as apresentações de forma dinâmica, interativas, né? Fazer com que os educandos possam interagir com essas apresentações, né? Que as apresentações elas deem possibilidade das pessoas criarem novas possibilidades de conhecimento, problematizarem melhor os conhecimentos e tornar esse conhecimento mais rigoroso, mais sistemático, né? Um conhecimento fundamentalmente colaborativo. Né? Então, o smartphone, por exemplo, é um dos grandes recursos que nós temos hoje para fazer isso. Né? Bem, o sétimo, né, é que nós possamos inventar novas possibilidades de relação e diálogo com o educando, né? Participando de redes sociais e criando redes colaborativas de aprendizagem, em que os educadores, os educandos, né, e convidados possam discutir e dialogar sobre os mais diversos temas do campo do conhecimento que está envolvido em cada disciplina, o professor, aqueles alunos, aquela equipe de trabalho. Né? O oitavo passo é que nós sejamos criadores e produtores de conhecimentos, né? E recursos educacionais abertos, né? Se tornando parte integrante atuante da inteligência coletiva no ciberespaço. O nono passo é que nós temos que estudar, né? E nós temos que fazer parte das redes sociais. Além de estudar as redes sociais, temos que fazer parte das redes sociais, né?
utilizando-as como aliadas para as ideias, as proposições pedagógicas, né? Para que suas propostas sejam conhecidas pelos educandos e por outros usuários das redes sociais. E por último, como 10º passo, né, nós temos que produzir artigos, né, e-books, apresentações, infográficos, vídeos, né, sobre o seu campo de conhecimento, né, utilizando todos os recursos online, sites, blogs, redes sociais, computação em nuvem, entre outros, né, e técnicas como do marketing digital, do marketing de conteúdo, né, para que a gente possa conquistar autoridade, né, e possa atingir nossa independência financeira. Para que a gente possa cumprir esses 10 passos, né, mas eu vou começar mostrando para vocês algumas dicas fundamentais para que a gente possa entender a importância da aprendizagem móvel para a educação. Mas então nós temos o quê? Né? A primeira questão que nós temos que saber é sobre computação em nuvem. Nós temos que participar das nuvens, né? E isso todos nós já fazemos, né? Porque a maioria dos professores já tem e-mail, né? E no momento que você cria uma conta de e-mail, você está participando da nuvem, do provedor desse e-mail, né? O meu conselho é que todos os professores criem e-mails no Google, e apenas porque o Google ele é um administrador de vários recursos que podem potencializar a educação, como o e-mail, como o Google Drive, o Google Docs, né? Como o Google Chrome, né? O Blogger, que serve para a gente criar blogs, né? O Google Site, que serve para a gente criar sites, né? E outras ferramentas e outros recursos muito interessantes, né? A segunda coisa é conhecer os livros digitais, né? Já existem sites brasileiros que têm alguns livros digitais interessantes, né? Nos Estados Unidos o efeito do livro digital está sendo assim muito bom, muito interessante, né? No Brasil, inclusive, já existem escolas que adquiriram livros digitais, já estão trabalhando no modelo de livro digital na sala de aula, né? Então, o livro digital é muito interessante, por quê? Porque ele é interativo. Os recursos educacionais abertos, né, são importantíssimos, né? Por quê? Porque a gente tem uma infinidade de vídeos, né, na internet, imagens, né, textos, né, mas nós temos que ter cuidado para que esses materiais sejam realmente abertos, né? Ou seja, que ele tenha uma licença do Creative Commons, né? E essa licença ela que vai permitir com que esse recurso seja aberto, né? Temos que tomar cuidado com os direitos autorais, né? Não podemos utilizar imagens, áudios, vídeos, né, de terceiros como se fossem nossos, né? Temos que produzir nossos próprios materiais. Nós temos também que conhecer as redes sociais. É fundamental que nós conheçamos as redes e participemos das redes sociais. Nós temos que também entender o que são os suportes móveis. Temos que estudar sobre suportes móveis e saber toda a potencialidade que os suportes móveis têm na nossa sociedade, né? Só para vocês terem ideia, alguns dados que eu preparei para vocês aqui, olha. De 2013 a 2014, né, registrou-se um aumento de cerca de 45% no tráfego gerado a partir das pesquisas no Google via dispositivos móveis. Um outro dado interessante é que mais de 107 milhões de acessos à internet foram registrados em 2014, né, ficando o Brasil em 5º lugar no ranking de acessos à internet no mundo. A internet é o segundo veículo de comunicação utilizado pelos brasileiros, segundo uma pesquisa produzida pelo MEC agora, no início do ano, 2015. Né? O primeiro é a televisão, né? Mas 48% das pessoas utilizam todos os dias, né? E 32% não realizam nenhuma outra tarefa quando estão conectados às redes. Um outro dado interessante, foram mais de 1,2 bilhões de smartphones vendidos em 2014 em todo o mundo. Né? No Brasil, 13 milhões de smartphones foram comercializados em 2014 e 90% deles rodam o sistema operacional Android.
O outro dado é que 98 milhões de brasileiros utilizam o Facebook diariamente. E o acesso às redes se dá em 66% dos casos via smartphone. De todas as atividades concomitantes realizadas na internet pelos brasileiros, né, entre entretenimento, lazer, jogar, e esse aí é o dado estarrecedor, apenas 6% são realizadas para aprendizagem. Então, olha, a educação não está dando atenção devida nem aos recursos móveis, nem à internet. Nós precisamos fazer isso, né? E, consequentemente, né, nós precisamos fazer com que a cibercultura, a cultura digital, invada os muros da escola. Para finalizar, eu vou citar para vocês alguns fatores impeditivos do uso da aprendizagem móvel na escola. Que as políticas públicas, né, têm que compreender a realidade da escola quando vão fazer uma política de inserção de tecnologia na escola. Então, não adianta só trazer os computadores para dentro da escola e achar que isso vai resolver tudo se você não dá uma assistência técnica, se você periodicamente não atualiza esses equipamentos, né? Ou então você pegar e distribuir tablet para todo mundo achando que todo mundo sabe usar o tablet, né? Então, as políticas públicas têm que levar em conta isso. Qual a realidade da escola, qual a realidade cultural, de aprendizagem dos professores e dos educandos em relação às tecnologias. Os equipamentos, né, ultrapassados, o que não atendem às demandas da escola é um outro fator, fazendo com que a inclusão das tecnologias dentro de sala de aula seja, assim, de certo modo, fracassada, né? Falta de projetos políticos pedagógicos que contemplem o uso das TICs, né, e dos suportes móveis na educação. Há um impedimento administrativo do uso de smartphones na escola, né? São muitas escolas que não permitem o uso do smartphone, não permitem o uso de redes sociais, não permite que o professor faça um trabalho de qualidade utilizando esses recursos, e o desconhecimento do potencial da aprendizagem móvel, das vantagens que ela possibilita para o processo de aprendizagem na educação. Então, é aquilo que eu venho desde o início da palestra falando, né? É necessário estudar, é necessário que a gente conheça a cibercultura, os seus conceitos, né? Os recursos que estão por trás da cibercultura, para que a gente possa realmente promover uma revolução na educação nesse país, né? Espero que vocês tenham gostado do que eu apresentei para vocês. Agora vocês podem acessar aqui, olha aqui, um link especial que é um presente que eu vou deixar para vocês, né? Vai estar lá no meu site, ó, Mediação Online. Espero que vocês gostem do meu site também. Visitem o meu site, se inscrevam no meu site, que lá eu vou ter muito mais informações, cursos bacanas, legais, para que vocês possam aprimorar ainda mais suas práticas em relação às tecnologias de informação. Utilizem isso com sabedoria, aproveitem os presentes que estão aqui embaixo, ó, vai ter um infográfico e vai ter também uma lista com os melhores sites, né, e recursos livres para vocês utilizarem ao momento que quiserem, na hora que quiserem, com os projetos que vocês elaborarem. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo Senated. Valeu!